Eu tô mais com o Juca. E acho, para mim tinha um negócio nessa história, desde o começo. Eu não sei se o Corinthians fez aquele estardalhaço por estratégia ou não, mas a mudança das datas foi super benéfica ao Corinthians e não maléfica, né? Aquela disputa toda, vai antecipar o jogo do Brasileiro, tá? Para mim, imaginando os desafios do Corinthians e que o jogo contra o Atlético Paranaense era uma decisão, era melhor jogar com o Atlético Paranaense antes da volta com o Flamengo. E para o Flamengo era pior jogar o Fla-Flu antes do jogo do Corinthians. Porque o Corinthians fosse jogar ontem a partida de volta contra o Flamengo, estaria completamente dividido. Essa situação que o Flamengo teve ontem de poupar jogadores, você passaria para o outro lado. Né? E aí a possibilidade de vencer o Atlético Paranaense não estava nem contando com 5-2, Depay marcando gol de falta. A simples possibilidade de vencer o Atlético Paranaense turbinaria automaticamente para domingo. Então a mudança foi ótima para o Corinthians, que fez um carnaval desgraçado nessa situação, e ruim para o Flamengo, na minha opinião, até porque o jogo entre uma coisa e outra era um Fla-Flu. Então, para mim, o Flamengo não tinha nada a ganhar na rodada, e agora praticamente dá adeus ao título brasileiro mesmo, e o Corinthians tinha a ganhar, e ganhou. E uma outra questão também que a gente fica, porque é difícil separar as coisas, e várias vezes elas estão relacionadas mesmo. Mas o Corinthians fora de campo, que continua sendo o time do calote, o time do pago quando puser e quando quiser e tudo mais, aquela confusão toda, não mudou nada. Dentro de campo mudou demais, gente. O Corinthians tem muito jogador bom hoje em dia. O Corinthians contratou 21 jogadores, vários muito bons. O Yuri Alberto não pode jogar. Antigamente só tinha o Pedro Raul. Onde está o Pedro Raul? Não é nem relacionado. O Corinthians tem 3 jogadores por posição hoje. Ontem o time do Corinthians tinha nenhum jogador, só o Bidon, que era o Bidu e Bidon, o resto, tudo jogador novo e bom. Então o Corinthians hoje, por incrível que pareça, tem elenco para lidar com as 3 frentes. Essa é a realidade. Então ele vai jogar contra o Flamengo a vida, vai jogar contra o Racing em casa só na quinta-feira, podendo abrir vantagem, e vai jogar contra o Cuiabá só na segunda noite. Até a tabela está conspirando para o Corinthians, o intervalo entre os jogos e tal. Então, aquela destruição do clube que continua em campo é um pouco diferente. Ainda não é uma equipe coletivamente sólida, é uma equipe que ainda fornece muitas chances ao adversário. O Hugo aparece pra caramba porque chutam no gol do Corinthians toda hora. O Corinthians toma muito gol. Tudo isso é verdade ainda, né? Mas a capacidade de criação, de artilharia do Corinthians melhorou de uma forma abissal. É uma outra coisa. É o time que mais subiu de nível depois da janela de meio de ano. O Botafogo também subiu muito, mas ele já era muito bom. O Corinthians saiu do pré-sal e está então, hoje, em termos de elenco, e é um dos mais caros do país, né? Não é de se esperar outra coisa. O Corinthians tem condição de disputar as 3 frentes e tem condição de eliminar o Flamengo no domingo. Vai ser um jogaço. Porque o Flamengo, ao mesmo tempo, a temporada agora virou, né? A temporada do Flamengo está em função desse jogo. Então, vai na cavalaria, vai a tropa de choque e vai tudo. Tem eleição no Flamengo. Pensa como a sua enquete é pertinente, âncora. É do Fabrício. Não, a enquete não é dele, não. A enquete não é dele, não. É do Fabrício. Parabéns. Porque a batata quente mudou de colo para o domingo, né? E como foi só um gol de diferença, era para ter sido uns 4 na ida, 3 pelo menos, como foi Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo conseguiu segurar na volta no Allianz Parque, só foi 1 na prática. E 1 é pouco para quem joga como visitante. Vai ter que jogar muito o Flamengo para se classificar. Não vai poder Arnaldo, lá, não. Arnaldo, eu estou preocupado com você, meu filho. Por quê? Olha para trás, essa sua estante vai cair. Ela está torta, tá pensa. Não, é uma diagonal. É uma obra de arquitetura? É uma coisa.
mostrar Niemeyer? os bonequinhos. Quando você for mostrar o ratão lá, eu vou mostrar os bonequinhos. Bonequinho do Tirone e bonequinho do Tele. Mostro para você. Aqui, ó. O Danilo, o Diogo Maris, ele manda a seguinte mensagem aqui, ó. Assim como Al Capone foi preso, o malvadão, que é o Flamengo, vai ser o intocável Tupiniquim e vai moralizar essa Copa do Brasil dopada de calote do Corinthians. E vamos eliminá-los, diz ele. Ontem eu vi uma postagem que eu achei interessante e não dá para tirar. O Arnaldo falou, não, porque o time tá bom, porque agora tem 5 jogadores por posição e papapi, papapá. Vamos combinar que é um pouco mais fácil quando você contrata todo mundo e não paga, né? E aí, depois do 5-2, eu vi uma postagem escrito assim, ó. Dívida astronômica, 5. Superávit histórico, 2. O Atlético Paranaense, que está no ano do seu centenário, está comemorando aí que tem um superávit histórico. Nunca ganhou tanta grana na vida e tal. Não gasta um centavo a mais do que arrecada. Só que toma de 5 e faz 10 jogos que não ganha de ninguém. Bom, eu acho que aí tem misturando, é claro que eu sei que é brincadeira, mas tem uma misturadinha, né, de assuntos aí. Uma coisa é um time ser saudável, ele não vai garantir que vai cair, que vai subir, que vai ser campeão, nem nada. O time é saudável, ele tem capacidade de andar com as próprias pernas. Outra coisa é o time como o Corinthians, que eu concordo com o que o Arnaldo falou, inclusive ontem eu e o Juca a gente teve no fim de papo na extensa aqui grade do UOL, então a gente discutiu essa rodada de ontem já. Então, eu falei exatamente isso. Falei, olha, as contratações, o elenco do Corinthians mudou, realmente. Concordo com o que o Arnaldo falou. Mas temos sempre que ponderar que o Corinthians fez isso de uma forma irresponsável no aspecto financeiro. Melhorou o elenco? Melhorou. Mas não está pagando, está atrasado, contratou quem não deveria contratar. Tem alguns erros caros, como o Pedro Raul, como o lateral, que sempre me foge o nome, porque ele nunca joga, eu nem lembro mais, que tem um problema crônico no joelho. Então, Palácios, alguns erros grandes nessa janela, outros acertos. O Corinthians, de fato, melhorou muito. Agora, como eu já fui o chato ontem à noite, eu vou ser o chato de novo hoje. O Corinthians melhorou, ele conseguiu vencer o Atlético Paranaense e evitou apenas aquele recado do médico falando para a família de alguém que está na UTI, falando, olha, talvez não passe de amanhã. Agora é o seguinte, o médico chegou e falou, olha, a oxigenação do sangue dele começou a melhorar, mas ainda está muito complicado, porque o Corinthians ainda está muito mal. O Vitória, se ganhar, já põe o Corinthians de volta para a zona de rebaixamento. E mais do que isso, né? O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, o Fluminense tem um jogo a menos, o Cuiabá, como o Juca já adiantou, tem jogos a menos. Então, sim, a vitória ontem encheu o corintiano de alegria, mudou o ambiente. Para mim, já respondendo a sua enquete, muito mais para domingo. Então, o Corinthians chega confiante, com o seu estádio lotado e tem a chance de virar essa partida contra o Flamengo, do que se você olhar a longo prazo no Campeonato Brasileiro, porque a situação do Corinthians ainda é muito ruim. E a próxima partida do Brasileirão é contra o Cuiabá fora de casa, e o Cuiabá em Cuiabá não tem feito grandes partidas, mas é um jogo de todos os bordões que a gente pode usar de pontos corridos, jogo de 6 pontos, final de campeonato, etc., que é um jogaço que a gente vai ver entre Corinthians e Cuiabá, jogasse pelo menos no aspecto de briga pela tabela, né? Então, sim, o Corinthians tem coisas a comemorar, o golaço do Memphis, mais um bom jogo do Garro, mas ainda a situação é muito complicada e ontem mesmo foi uma prova disso. O Corinthians abriu 2-0, achou que estava resolvido, começou a fazer uma firulinha, deu um toque para lá, o Memphis entortou a cintura do adversário no meio de campo sem muito propósito para construir jogada, toque para lá, toque para cá, quando acordou estava 2-2. E por pouco não acordou e estava 3-2 já, porque o Atlético Paranaense teve chance, tanto no final do primeiro tempo, quanto no começo do segundo, de fazer o terceiro. O Corinthians faz o terceiro gol quando o Atlético estava melhor em campo. Então, e já vem do trauma do jogo contra o Inter. Então, assim, claro que é muito chato aqui ficar falando que o corintiano tem que ter os pés no chão depois de um 5-2. Pela primeira vez o Corinthians faz 5 desde o Brasileirão de 2020, ou desde o Paulista de 2021, pelo que eu fui pesquisar aqui. Fazia muito tempo que o corintiano não podia comemorar uma vitória com 5 gols.
mas a situação é tão grave, que eu ainda seguraria um pouco os rojões e soltaria só em novembro mesmo. Diga, Trajano. Danilo. Não, tem um equívoco da sua análise em relação ao Vitória e ao Cuiabá.